O ar da zona da mata era tão denso que podia ser mastigado. Helena sentiu o colar na pele no instante em que o motorista particular, um homem de ombros largos e silêncio profissional, abriu a porta do sedã preto. Era um bafo quente e adocicado, uma mistura do cheiro de cana-de-açúcar esmagada sob o sol inclemente com o odor de terra úmida e matéria orgânica em decomposição. Era o cheiro da sua infância, o perfume do seu cativeiro, o cheiro do engenho Santa Cruz. À sua frente, a casa grande se erguia como um fantasma de cal e pedra, imponente e decadente. As paredes brancas, manchadas pelo tempo e pelo limo verde que subia teimosamente pelas fundações, pareciam absorver a luz do sol da tarde, recusando-se a refleti-la. As janelas azuis, altas e estreitas como olhos desconfiados, observavam sua chegada. Por 20 anos, Helena havia conseguido manter distância daquela fortaleza, daquele monumento à tirania de sua família. Agora, um único telegrama a havia arrastado de volta. Seu pai exige sua presença. Reunião de família. Inadiável. A palavra exige era a assinatura inconfundível do coronel Inácio de Albuquerque, mesmo à beira da senilidade, com o corpo já traindo a mente afiada. E cruel ele não pedia, ele ordenava. Enquanto caminhava pela alameda de paralelepípedos, sentindo o salto fino de seu sapato de grife prender-se entre as pedras irregulares, Helena viu sua irmã. Lia estava parada no topo da escadaria de pedra, uma figura esguia e pálida num vestido de linho branco, que parecia frágil demais para o mundo. O cabelo escuro, idêntico ao de Helena, estava preso num coque severo, enquanto o de Helena caía livre e rebelde sobre os ombros. Eram gêmeas idênticas, um espelho quebrado que refletia duas metades irreconciliáveis da mesma alma. Você veio, disse Lia, a voz baixa, quase um sussurro, como se temesse que o próprio ar pudesse ouvir. Ele não me deu escolha, respondeu Helena, parando no primeiro degrau, forçando a irmã a olhar para baixo. Era um pequeno ato de desafio, um resquício da adolescente que havia fugido daquele lugar. Ele não está bem, Helena. Está mais impaciente. Impaciente é o eufemismo do século para o déspota senil que ele se tornou. Lia encolheu os ombros, um gesto que sempre irritou Helena. Era a submissão em forma de movimento, a aceitação silenciosa que permitira ao coronel Inácio reinar absoluto por tanto tempo. Enquanto Helena havia escolhido o exílio em São Paulo, construindo uma carreira como arquiteta e uma vida onde seu sobrenome era apenas uma formalidade, Lia havia permanecido. A filha devotada, a enfermeira não oficial, a guardiã do mausoléu familiar. Dentro da casa, o ar era ainda mais parado, carregado com o cheiro de cera de carnaúba, móveis antigos e mofo. Retratos a óleo de gerações de albuquerques de queixo erguido e olhos frios a encaravam das paredes altas. Eram os barões do açúcar, os senhores de engenho, homens que haviam construído um império sobre o suor e o sangue de outros. O coronel Inácio estava em sua poltrona de couro na cabeceira da longa mesa de jacarandá na sala de jantar. A luz que entrava por uma das janelas iluminava a poeira que dançava no ar e a pele fina e quase translúcida de seu rosto. As mãos, nodosas e manchadas pela idade, agarravam os braços da poltrona com uma força que desmentia sua fragilidade. Os olhos, porém, ainda eram os mesmos. Azuis e cortantes como cacos de gelo, eles percorreram Helena de cima a baixo, julgando, desaprovando. 20 anos, e você volta vestida como uma qualquer da capital, ele disse, a voz um rosnado fraco, mas ainda carregado de veneno. E o senhor continua o mesmo poço de delicadeza, papai, Helena rebateu, puxando uma cadeira e sentando-se sem ser convidada. Lia se postou ao lado do pai, uma mão levemente pousada em seu ombro, como se tentasse conter a tempestade que se formava. A reunião, como Helena suspeitava, não era sobre família, mas sobre negócios. O império estava ruindo. As usinas modernas haviam engolido os engenhos tradicionais. As dívidas se acumulavam como a poeira nos móveis. O coronel, em seu último ato de arrogância, havia convocado a filha pródiga para de alguma forma usar suas conexões e sua modernidade para salvar o que restava. Ele falou por quase 1 hora, um monólogo amargo sobre traição, sobre os novos tempos, sobre a desonra que Helena havia trazido ao sobrenome,
ao se recusar a casar com o filho de outro usineiro. Helena ouviu em silêncio, a raiva crescendo dentro dela como uma febre. Ela olhava para Lia, que mantinha os olhos baixos, o rosto uma máscara de neutralidade submissa. Como ela aguentava aquilo? Como ela podia viver sob o mesmo teto que aquele homem? Quando ele finalmente terminou, exausto, a sala mergulhou num silêncio pesado. Eu não vou ajudar, disse Helena, a voz firme e clara. Este império foi construído sobre a arrogância de vocês. Deixe que morra com ela. O rosto do coronel Inácio ficou vermelho, uma mancha escura de fúria se espalhando por sua pele pálida. Ele tentou se levantar, a boca se abrindo para cuspir uma ordem, uma maldição. Mas em vez de palavras, um som gutural escapou de sua garganta. Seu corpo enrijeceu, os olhos se arregalaram em choque e dor, e ele tombou para o lado, derrubando uma taça de cristal que se espatifou no chão de ladrilho hidráulico. Lia gritou, um som agudo de pânico genuíno, ou talvez não. No caos que se seguiu enquanto os empregados corriam para ajudar e Lia ligava freneticamente para o médico da cidade, Helena notou algo, um piscar de olhos, uma contração mínima no canto da boca de sua irmã. Durou menos de um segundo, mas para Helena, que passara a vida estudando aquele rosto, idêntico ao seu, foi como um relâmpago iluminando uma paisagem escura. Não era pânico, era satisfação. O diagnóstico do médico local foi rápido e sombrio. Um acidente vascular cerebral massivo. A ambulância foi chamada para levá-lo ao melhor hospital do Recife, a 1 hora de distância. Enquanto os paramédicos o colocavam na maca, o corpo inerte, o rosto paralisado numa máscara de agonia silenciosa, Helena se aproximou de Lia, que chorava discretamente. Como isso pôde acontecer? Soluçava Lia, mas Helena não estava olhando para o pai. Estava olhando para a xícara de chá que permanecia, intocada ao lado da poltrona do coronel. Um chá de ervas que Lia preparava para ele todas as tardes. Um cheiro estranho e amargo emanava dela, um aroma que não pertencia à camomila ou erva doce. A semente da suspeita, plantada naquele vislumbre de satisfação no rosto da irmã, começou a germinar. Aquilo não havia sido um acaso do destino ou um capricho da velhice. Aquilo tinha a precisão de um plano. Aquilo tinha sido um acidente. A sala de espera da UTI do Hospital Real Português, no Recife, era um purgatório climatizado. O branco das paredes, dos uniformes e das luzes fluorescentes era ofuscante. Um contraste violento com a escuridão úmida do engenho. Helena sentia-se deslocada. Seu vestido de seda preta e sua raiva contida eram cores fortes demais para aquele ambiente asséptico. Lia estava sentada a alguns metros de distância, perfeitamente imóvel, as mãos entrelaçadas no colo. Ela havia trocado o vestido branco por um conjunto de calça e blusa em tons de bege, tão discretos quanto ela própria. Para qualquer um que olhasse, ela era a imagem da filha devotada e aflita. Mas Helena não conseguia desviar os olhos de sua compostura. Era uma calma antinatural, uma quietude que não combinava com o caos das últimas horas. O médico Dr. Arantes, um homem de meia idade com a expressão cansada de quem negocia com a morte diariamente, aproximou-se delas. O estado do coronel Inácio é gravíssimo, ele disse, a voz profissional, mas sem rodeios. O AVC foi extenso. Conseguimos estabilizá-lo, mas as próximas 48 horas são críticas. A paralisia no lado direito do corpo é severa e a fala foi completamente comprometida. Lia levou um lenço aos olhos, um gesto ensaiado de dor. Ele vai se recuperar, doutor. É cedo para dizer. A essa idade as chances são limitadas. Precisamos fazer uma bateria completa de exames para entender a causa e a extensão do dano. Inclusive, um exame toxicológico completo. Às vezes, certas substâncias podem precipitar um evento como este. Ao ouvir a palavra toxicológico, Helena sentiu um calafrio. Ela viu os ombros de Lia enrijecerem por uma fração de segundo. Substâncias? Perguntou Helena, a voz mais afiada do que pretendia. Que tipo de substâncias? Qualquer coisa, na verdade. Um medicamento em dose errada, uma interação medicamentosa, até mesmo certas plantas ou ervas. É procedimento padrão em casos como este, explicou o médico, alheio à corrente de tensão que passava entre as irmãs. Quando o médico se afastou, Helena virou-se para Lia.
Ele tomou alguma coisa diferente hoje? Além do chá que você sempre prepara? Lia baixou o lenço, os olhos vermelhos, mas estranhamente focados. Não, apenas os remédios de sempre. Eu mesma os administro. Você sabe como papai é teimoso. Eu sei, disse Helena, a mente trabalhando furiosamente. E o chá? O que tinha no chá de hoje? O de sempre. Ervas para acalmar. Ele estava muito agitado com a sua visita. A culpa, sutil e venenosa, foi depositada aos pés de Helena. A narrativa era clara. A filha rebelde voltou, estressou o pai e causou a sua ruína. Helena se afastou, andando até uma janela que dava para a movimentada Avenida Agamenon Magalhães. Os carros passavam lá embaixo, um rio de luzes e vidas indiferentes ao drama que se desenrolava nos andares superiores daquele prédio. Ela precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse ver através da fachada de fragilidade de Lia, alguém que conhecesse os segredos e as mentiras que sustentavam os muros do engenho Santa Cruz. Só havia um nome em sua mente. Ela pegou o celular e discou um número que não usava há anos, mas que nunca esquecera. A voz do outro lado atendeu no terceiro toque, profissional, mas com uma nota de surpresa. Sofia, é Helena. Helena Albuquerque. Houve uma pausa. O nome Albuquerque pairava entre elas, carregado com o peso de gerações de opressão. A mãe de Sofia, Dona Mercês, havia sido a cozinheira do engenho por 30 anos, até ser demitida sem justa causa pelo coronel Inácio após um desentendimento trivial. Sofia, a menina brilhante que estudava com bolsas de estudo e a ajuda da comunidade, havia se tornado a primeira de sua família a ter um diploma universitário. E não um qualquer. Ela era advogada, uma das mais respeitadas do Recife, conhecida por defender causas de direitos humanos e de posse de terra. Helena, disse Sofia, a voz agora controlada, indecifrável. Faz muito tempo. Soube do seu pai. Sinto muito. Não sinta. Helena cortou. Preciso da sua ajuda. Não como amiga, mas como advogada. Acho que meu pai não sofreu um acidente. Acho que ele foi envenenado. Outra pausa, mais longa desta vez. Helena podia imaginar Sofia do outro lado da linha, em seu escritório no centro antigo, a mente afiada processando a informação, conectando os pontos de uma história que ela conhecia melhor do que ninguém. A história dos Albuquerque e sua longa trilha de crueldade. Onde você está? Perguntou Sofia. No Real Português, sala de espera da UTI. Não saia daí. E não fale mais com ninguém sobre isso. Especialmente com sua irmã. Estou a caminho. A ligação terminou. Helena sentiu uma onda de alívio, a primeira em muitas horas. Sofia não era apenas uma advogada. Ela era uma combatente. E mais importante, ela tinha uma dívida pessoal com o coronel Inácio de Albuquerque. Se havia alguém no mundo que teria prazer em desenterrar os podres daquela família, esse alguém era Sofia. Quando voltou a se sentar, Lia a observava, a cabeça levemente inclinada. Com quem estava falando? Ninguém importante, apenas cancelando uns compromissos em São Paulo. Lia assentiu, mas seus olhos não se convenceram. A batalha, silenciosa entre as duas, havia começado. Uma buscava a verdade, a outra a escondia sob camadas de luto e submissão. No centro de tudo, no leito da UTI, o tirano jazia em silêncio, o corpo paralisado, transformado no campo de guerra de suas filhas. Sofia chegou em menos de 30 minutos. Ela não era mais a adolescente magrinha de tranças que Helena lembrava. Era uma mulher imponente, de tailleur bem cortado, com um cabelo afro majestoso e olhos que não perdiam nada. Ela cumprimentou Lia com um aceno de cabeça formal e frio, a história de suas famílias pairando entre elas como um nevoeiro, e então puxou Helena para um canto mais reservado. Envenenado? Sofia sussurrou, indo direto ao ponto. Isso é uma acusação seríssima. Você tem alguma prova? Uma suspeita, corrigiu Helena. Uma intuição forte. A maneira como Lia reagiu, ou melhor, não reagiu. O chá que ela preparou para ele. E o timing, Sofia. Ele estava prestes a me deserdar oficialmente quando tudo aconteceu. Sofia ouvia, o rosto impassível, absorvendo cada palavra. Intuição não serve no tribunal. Precisamos de fatos. O exame toxicológico é o primeiro passo. Se algo aparecer, temos um caso. Se não, sua suspeita morre. Aqui.
E se ela usou algo que não aparece em exames comuns? Uma erva local, algo que só as pessoas do engenho conhecem. É uma possibilidade, admitiu Sofia. A Zona da Mata é uma farmácia a céu aberto, para o bem e para o mal. Mas isso torna tudo mais difícil de provar. Precisamos de mais. Precisamos entender o porquê. Por que Lia faria isso agora? Nos dias que se seguiram, enquanto o coronel Inácio permanecia em estado vegetativo, um prisioneiro em seu próprio corpo, Helena e Sofia iniciaram uma investigação discreta. Enquanto Lia mantinha sua vigília no hospital, a filha, perfeita, Helena usou a desculpa de organizar os papéis da fazenda para mergulhar no passado. O escritório do engenho era uma cápsula do tempo. Livros de contabilidade empoeirados, com caligrafia elegante, registravam lucros e perdas desde o século XIX. Helena e Sofia, que se juntou a ela nas noites, usavam luvas para folhear as páginas amareladas. Elas não procuravam números, procuravam nomes. A folha de pagamento dos trabalhadores do campo, disse Sofia, passando o dedo por uma lista de nomes em um livro de 1985, o ano em que as gêmeas nasceram. Sua mãe Beatriz, como ela era? Bonita, respondeu Helena, uma imagem fugaz surgindo em sua mente. Triste, ela parecia uma prisioneira aqui, assim como eu. Morreu quando tínhamos 10 anos. Gripe, disseram, mas ela simplesmente desistiu. Ela tinha amigos entre os trabalhadores? Insistiu Sofia. Meu pai nunca permitiria. Ela vivia isolada na casa grande. Mas Sofia encontrou algo. Um nome que se repetia. Benedito. Ele era o capataz do eito, o líder dos cortadores de cana. E ao lado de seu nome havia anotações incomuns. Pagamentos extras, adiantamentos generosos, todos autorizados e assinados por Beatriz de Mintes Albuquerque. Isso é estranho, murmurou Sofia. Uma senhora de engenho gerenciando o pagamento de um capataz? Elas continuaram procurando. Em um baú de metal trancado, encontraram os diários de Beatriz. A maioria das páginas era preenchida com descrições melancólicas do tempo e das tarefas domésticas. Mas nos meses que antecederam o nascimento das gêmeas, a caligrafia mudou. Tornou-se apressada, quase febril. Ela mencionava encontros secretos no canavial, o medo constante de ser descoberta, a culpa e a paixão que a consumiam. Ela nunca escreveu o nome, referindo-se a ele apenas como Benedito, sussurrou Helena, sentindo o chão se mover sob seus pés. A última entrada sobre B era datada de uma semana antes do parto. E descobriu tudo. Meu Deus, o que ele fará? B sumiu. Ninguém o viu. Tenho medo. Não por mim, mas pela vida que carrego. E de Inácio, completou Sofia. A voz sombria. Benedito desapareceu. E sua mãe deu à luz uma semana depois. Elas se entreolharam. A mesma conclusão terrível se formando em suas mentes. Um trabalhador rural que desaparece misteriosamente, uma senhora de engenho apavorada, um marido traído e notoriamente violento. Meu pai, ele não seria capaz, começou Helena, mas a frase morreu em seus lábios. Ela sabia que ele seria. A investigação tomou um novo rumo. Sofia, usando seus contatos, foi procurar registros de Benedito. Não havia certidão de óbito, nenhuma ocorrência policial. Ele simplesmente evaporou. Conversaram com trabalhadores mais antigos, agora aposentados, que viviam num vilarejo próximo. A maioria tinha medo de falar. O nome do coronel Inácio ainda impunha silêncio. Mas um deles, um velho chamado Sebastião, cujas mãos eram um mapa de décadas de trabalho com o facão, finalmente quebrou o silêncio. Benedito era um homem bom, justo, ele disse, sentado em uma cadeira de balanço na varanda de sua casa simples. Ele não se curvava para o coronel. E assim a Beatriz. Os olhos dela brilhavam quando ele estava por perto. Todo mundo via. O que aconteceu com ele, seu Sebastião? Perguntou Sofia, a voz suave. O velho olhou para o canavial ao longe, os olhos nublados pela memória. Numa noite ouvimos um grito vindo da moenda antiga. Depois, silêncio. No dia seguinte, o coronel disse que Benedito tinha roubado dinheiro e fugido. Mas nós vimos o coronel e mais 2 capangas perto da fornalha da moenda naquela noite. E o fogo queimou alto, alto demais para a época da entre-safra. Helena sentiu o ar faltar em seus pulmões. O cheiro adocicado da cana, de repente, pareceu enjoativo,
o cheiro da morte. Seu verdadeiro pai não havia apenas desaparecido. Ele havia sido assassinado, queimado, apagado do mundo pelo homem que ela fora forçada a chamar de pai. A raiva que sentira durante toda a sua vida por Inácio de Albuquerque transformou-se em algo mais profundo, mais visceral, um ódio puro. A injustiça daquele crime, enterrado por mais de 30 anos, clamava por vingança. E ela começou a entender a quietude de Lia, a satisfação em seus olhos. Se Lia soubesse daquilo, seu ato não era apenas uma tentativa de assassinato por herança. Era uma execução, uma vingança silenciosa, cozinhada em fogo lento por décadas. A revelação sobre Benedito mudou o tabuleiro do jogo. A investigação deixou de ser sobre um possível envenenamento e passou a ser sobre um segredo de família tão monstruoso que redefinia a identidade das duas irmãs. Helena sentia-se como uma estrangeira em sua própria pele. O sangue dos Albuquerque agora uma mancha de vergonha. Sofia, no entanto, mantinha o foco profissional. O que o velho Sebastião disse é um testemunho poderoso, mas ainda é a palavra dele contra a de Inácio. Precisamos de algo concreto, algo irrefutável. Enquanto Helena ficava no engenho, atormentada pelas novas verdades, Sofia voltou ao Recife. Ela não estava mais procurando por toxinas, mas por qualquer coisa que pudesse conectar Inácio, Beatriz e Benedito de forma definitiva. Ela passou dias em cartórios, arquivos de jornais e registros públicos, uma caçadora paciente em uma selva de papel. Foi em um arquivo morto de um laboratório particular que ela encontrou o ouro. Um registro de pagamento feito quase 18 anos antes, em nome de Inácio de Albuquerque. O serviço Teste de Paternidade Confidencial. Ele sabia, disse Sofia ao telefone, a voz vibrando com a descoberta. Ou pelo menos suspeitava. Ele fez um teste de DNA anos atrás, Helena. E o resultado? Perguntou Helena, o coração batendo forte contra as costelas. Não consigo acesso sem uma ordem judicial. É confidencial. Mas o fato de ele ter feito o teste já diz tudo. Precisamos de uma amostra de DNA sua e de Lia. E precisamos de uma desculpa para conseguir essa ordem. A desculpa veio do próprio hospital. Dr. Arantes chamou as irmãs para uma reunião. O resultado do exame toxicológico do coronel havia chegado. Não encontramos nenhuma substância tóxica conhecida em nosso banco de dados, disse ele, consultando os papéis. No entanto, encontramos traços de um alcaloide não identificado. Pode ser inofensivo de alguma planta ou pode ser algo mais. Infelizmente, sem uma referência, não podemos afirmar nada. Era a brecha que precisavam. Doutor, começou Sofia, que acompanhava Helena como sua advogada. Dada a natureza desconhecida dessa substância e a possibilidade de condições genéticas hereditárias que possam ter contribuído para a gravidade do AVC, gostaríamos de solicitar um mapeamento genético completo da família, para o bem da saúde futura de minhas clientes. Dr. Arantes pareceu surpreso, mas a lógica era sólida. É um procedimento caro e incomum, mas faz sentido. Precisaria de amostras de sangue de ambas. Lia, que estivera em silêncio, concordou imediatamente. Claro, o que for preciso para ajudar. Sua cooperação era tão perfeita que soava falsa aos ouvidos de Helena. Com as amostras coletadas, Sofia entrou com uma petição urgente, argumentando que o resultado do teste de paternidade antigo poderia ser crucial para entender o histórico genético completo e, portanto, a condição atual do coronel. Um juiz simpático, que já havia lidado com a arrogância de Inácio de Albuquerque em disputas de terra, concedeu a ordem. 2 dias depois, Sofia estava no escritório do engenho com um envelope pardo nas mãos. Helena sentia as palmas das mãos suando. Lia havia sido chamada sob o pretexto de discutir a administração da propriedade na ausência do pai. Ela sentou-se em frente a elas, o rosto sereno, mas os olhos alertas. Sofia abriu o envelope e tirou 2 folhas de papel. A primeira era o resultado do novo teste. A segunda, amarelada e frágil, era a cópia do teste de 18 anos atrás. Lia, Helena, começou Sofia, a voz grave. Há algo que vocês precisam saber sobre a família Albuquerque. Ela empurrou os papéis sobre a mesa. Helena pegou o mais antigo. As palavras técnicas eram difíceis de decifrar, mas a conclusão
em negrito na parte inferior da página, era inequívoca. Probabilidade de paternidade, 0%. Conclusão. O Sr. Inácio de Albuquerque está excluído como o pai biológico das gêmeas Helena de Albuquerque e Lia de Albuquerque. O ar saiu dos pulmões de Helena. Ver aquilo impresso em preto e branco era como ter a realidade arrancada de sob seus pés. Ela olhou para Lia, esperando ver o choque, a negação, a dor, mas não havia nada. O rosto de Lia permaneceu uma máscara de calma. Ela nem sequer olhou para o papel. Seus olhos estavam fixos em Helena, e neles havia uma sombra de pena. Eu sei, disse Lia, a voz tão suave quanto a brisa que entrava pela janela. Helena sentiu o sangue gelar. Você sabe como? Eu encontrei esse mesmo envelope no cofre do papai há mais de 10 anos, disse Lia. Depois que o encontrei, procurei pelos diários da mamãe. Eu sei de tudo, Helena. Sei sobre Benedito. Sei o que Inácio fez com ele na moenda antiga. A confissão foi feita sem um pingo de emoção. Era uma declaração de fatos, fria e precisa. A imagem de Lia como a filha submissa e frágil despedaçou em 1 milhão de pedaços. A mulher sentada à sua frente era uma estranha. 10 anos? A voz de Helena era um sussurro rouco. Você soube por 10 anos e nunca me disse nada. Você viveu sob o teto do assassino do nosso pai, cuidando dele, servindo-o. Por quê? Lia finalmente baixou os olhos, não por vergonha, mas como se estivesse contemplando uma verdade profunda. Por que a vingança? Ela disse, levantando o olhar para encontrar o de Helena, e pela primeira vez, Helena viu a chama gélida que ardia por trás daquela fachada. É um prato que se come frio, e o veneno mais eficaz é aquele que é administrado lentamente, todos os dias, com um sorriso no rosto. A verdade final caiu sobre a sala, com o peso de uma lápide. O acidente não havia sido um ato de impulso. Fora o culminar de uma década de ódio silencioso e meticulosamente planejado. Lia não era uma vítima. Ela era a executora. E Helena, que pensava estar caçando um monstro, descobrira que vivera a vida inteira ao lado de outro. A confissão de Lia não foi uma explosão, mas a quebra de uma barragem. A torrente de segredos e ódio contido por uma década inundou a sala, afogando Helena em choque e incredulidade. Sofia, por sua vez, observava a cena com a intensidade de um predador, seus instintos de advogada analisando cada palavra, cada gesto. O chá, disse Helena, a voz trêmula. O alcaloide não identificado. Era você. Lia deu um sorriso mínimo, um movimento quase imperceptível de seus lábios. Ele gostava do meu chá. Dizia que o acalmava. A ironia. O que você usou? Pressionou Sofia, a voz cortante. Uma planta que as velhas benzedeiras chamam de coração parado. Em pequenas doses, ao longo de anos, enfraquece o sistema cardiovascular, torna as veias frágeis. A dose de anteontem um pouco mais forte, combinada com a raiva que Helena lhe serviu de bandeja, foi o empurrão que ele precisava para cair no abismo. Helena se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Ela andou pela sala, sentindo as paredes se fechando sobre ela. A irmã que ela pensava conhecer, a quem ela alternadamente desprezava por sua fraqueza e protegia por sua fragilidade, era uma estrategista fria, uma envenenadora paciente. Você o estava matando aos poucos, sussurrou Helena. E você me usou. Você me chamou aqui para ser o gatilho, para que todos pensassem que a briga comigo foi o que o matou. Eu não precisei te usar, Helena. Você é previsível, disse Lia, a suavidade em sua voz tornando as palavras ainda mais cruéis. Eu sabia que você o confrontaria. Sabia que seu ódio explodiria no momento em que pisasse aqui. Você sempre foi a tempestade. Eu sou a maré, lenta, silenciosa, mas inabalável. Eu arrasto tudo para o fundo. A raiva começou a borbulhar no peito de Helena, substituindo o choque. Você não tinha o direito. Ele era um monstro, mas essa não era a sua justiça para fazer. Não? Lia se inclinou para a frente e pela primeira vez a chama gélida em seus olhos se transformou em fogo. Ele assassinou nosso pai. Ele roubou nossa mãe, nossa identidade, nossa vida. Ele nos forçou a carregar o nome de nosso carrasco. E você fugiu. Foi viver sua vida em São Paulo. Tentou esquecer. Eu fiquei.
Eu olhei nos olhos daquele demônio todos os dias. Eu vi o que ele fez com a mamãe, a tristeza que a consumiu até a morte. Eu vivi dentro do túmulo que ele construiu para nós. Então não me fale sobre direito. Eu conquistei o meu direito a cada dia de inferno que passei nesta casa. As palavras atingiram Helena como um soco. Havia uma verdade terrível na acusação de Lia. Helena havia escapado. Lia ficara para trás, afundando lentamente na escuridão do engenho. O ódio crescendo em silêncio, como mofo nas paredes. Sofia interveio, a voz calma, mas firme, cortando a tensão. Lia, você entende as consequências legais do que está admitindo? Isso é confissão de assassinato premeditado. Lia recostou-se na cadeira, a compostura voltando. Não há provas. Apenas um alcaloide não identificado que pode ter vindo de qualquer lugar. Ninguém além de nós três nesta sala sabe a verdade sobre nossa paternidade. E sem o motivo não há crime, apenas uma filha devotada cuidando de seu pai doente. Ela olhou para Helena. A menos, é claro, que minha irmã queira me denunciar. Mas para fazer isso, ela teria que revelar ao mundo que somos as filhas bastardas de um corta-cana e que o nome Albuquerque é uma farsa. Você está disposta a destruir o último resquício de nossa mãe para me ver na cadeia, Helena? Era um xeque-mate. Lia havia pensado em tudo. Ela havia encurralado Helena em um dilema moral impossível. Expor Lia significava expor o segredo de sua mãe, manchar sua memória e arrastar o nome da família na lama. Significava admitir que toda a sua vida fora uma mentira. Nos dias seguintes, uma trégua frágil e carregada de ódio se instalou na casa grande. Helena evitava Lia, passando a maior parte do tempo em seu quarto ou caminhando sem rumo pelo canavial, tentando processar a enormidade da situação. A imagem de sua irmã, a envenenadora, a assombrava. Cada gesto de Lia, cada palavra educada, parecia agora uma performance macabra. A suspeita que antes se focava no pai, agora se voltava inteiramente para a irmã. Helena começou a observar Lia, não mais como uma irmã, mas como uma adversária. Ela via como Lia supervisionava a limpeza da casa, como verificava os estoques da cozinha, como cuidava do jardim. E foi no jardim que Helena encontrou algo. Escondido nos fundos, atrás de uma moita de hibiscos, havia uma pequena estufa improvisada. Dentro, em vasos cuidadosamente catalogados, cresciam diversas plantas. A maioria era inofensiva, hortelã, boldo, capim-santo. Mas em um canto isolada estava uma planta de folhas escuras e pequenas flores arroxeadas. Helena não a reconheceu. Ela tirou uma foto com o celular e a enviou para Sofia, que a encaminhou a um botânico da Universidade Federal de Pernambuco. A resposta chegou em menos de uma hora. O nome científico é Tevetia peruviana, dizia a mensagem de Sofia, mas é popularmente conhecida como chapéu de Napoleão. Todas as partes da planta são extremamente tóxicas. Contém glicosídeos cardíacos potentes. Em pequenas doses, causa arritmia e fraqueza. Em doses maiores, parada cardíaca. É quase indetectável em exames toxicológicos padrão. O botânico perguntou por que eu queria saber. Disse que é uma das plantas preferidas de assassinos. Helena olhou da tela do celular para a casa grande. O hobby de Lia não era jardinagem. Era o estudo da morte. A frieza e o planejamento de sua irmã eram mais profundos e aterrorizantes do que ela jamais poderia ter imaginado. A descoberta da planta venenosa foi a prova física que solidificou a confissão de Lia. O ódio de Helena agora tinha um foco tangível, uma folha escura e uma flor roxa. A questão não era mais se Lia havia feito, mas como detê-la e o que fazer com a verdade. Sofia era a voz da razão em meio ao turbilhão emocional de Helena. A planta por si só não prova nada. Ela pode alegar que é para fins ornamentais. Precisamos de mais. Precisamos conectar a planta ao chá e o chá ao coronel. E mais. Importante, precisamos entender a extensão do plano dela. A mente de Helena voltou-se para o acidente original. Lia havia dito que a briga fora o empurrão. Mas e se houvesse mais? E se o AVC fosse apenas o plano B? Lembrando-se de sua chegada, da sensação do salto prendendo nos paralelepípedos, Helena teve uma ideia. Ela foi até a cocheira, um prédio antigo e mal conservado nos fundos da propriedade. O coronel Inácio, apesar da idade, ainda se orgulhava de seus cavalos manga larga. Ele cavalgava todas as manhãs, um ritual sagrado.
O cavalo que ele montara no dia do AVC, um alazão imponente, chamado Trovão, estava em sua baia. O cheiro de couro, feno e animal preenchia o ar. Helena encontrou a sela que ele usara, jogada sobre um cavalete de madeira. Ela não entendia muito de arreios, mas começou a inspecionar cada tira de couro, cada fivela. Foi então que ela viu a cilha, a correia que passa por baixo da barriga do cavalo para prender a sela, estava intacta. Mas uma das tiras de couro que a conectava à sela, perto da fivela, parecia estranha. Estava mais escura, mais fina em um ponto específico. Helena passou o dedo sobre a área. Não parecia um desgaste natural. Parecia cortado. Um corte sutil, quase invisível, feito para se romper sob pressão. Se aquela tira arrebentasse durante a cavalgada, a sela viraria, e o coronel, mesmo sendo um cavaleiro experiente, seria jogado ao chão com violência. Uma queda daquela altura, para um homem de sua idade e fragilidade, seria fatal. A cavalgada, sussurrou Helena para si mesma. O plano original era que ele morresse cavalgando. A briga com Helena, o estresse, o chá envenenado, tudo isso fora a contingência. Lia havia preparado 2 armadilhas. Se uma falhasse, a outra funcionaria. Com o coração acelerado, Helena ligou para Sofia. Encontrei. O plano A. A sela do cavalo dele foi sabotada. Não toque em mais nada, ordenou Sofia. Vou mandar um perito de confiança aí. Discretamente. Diga aos empregados que é um avaliador de antiguidades. Enquanto esperava, Helena decidiu procurar por mais uma peça do quebra-cabeça. O diário de sua mãe. Lia disse que o havia encontrado. Onde ela o guardaria? Ela entrou no quarto de Lia, um cômodo tão austero e controlado quanto a própria dona. Não havia nada fora do lugar. Helena procurou na escrivaninha, no guarda-roupa debaixo da cama. Nada. Então ela se lembrou de algo da infância. Uma caixa de música que a mãe lhes dera. Lia a mantinha em sua mesa de cabeceira. Helena a abriu. A melodia suave de Asa Branca começou a tocar. Dentro, sob um fundo falso de veludo, estava um pequeno volume encadernado em couro, o Diário de Beatriz. Helena sentou-se na cama e começou a ler. A caligrafia de sua mãe contava uma história de amor proibido e de terror. Descrevia os encontros com Benedito, a descoberta da gravidez, a alegria e o medo. E então, a última parte, escrita com a mão trêmula de pavor, detalhava a noite em que Inácio a confrontou. Ele sabe. Ele me arrastou para o escritório. Seus olhos eram fogo. Ele disse que a desonra seria lavada com sangue. Ele me trancou no quarto. Pela janela, eu o vi ir em direção à moenda com 2 de seus homens. Eu ouvi um grito, um único grito que ecoará em minha alma para sempre. Depois o cheiro de fumaça. E, mais doce e horrível do que o de cana queimada, ele matou Benedito. E agora ele me olha todos os dias com o mesmo sorriso. Ele diz que o bastardo que carrego será um Albuquerque, que eu serei sua prisioneira para sempre e que meu filho será a lembrança diária de meu pecado, criado por ele, a sua imagem e semelhança. Ele roubou meu amor, minha liberdade, e agora roubará meu filho. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela lia as últimas palavras de sua mãe. A verdade era ainda mais brutal do que ela imaginara. Inácio não apenas matara Benedito, ele havia torturado Beatriz, psicologicamente, transformando a gravidez dela em uma sentença de prisão perpétua. De repente, a vingança de Lia não parecia mais tão monstruosa. Parecia justificada, proporcional. Olho por olho, uma vida de tormento por outra. Helena estava fechando o diário quando ouviu um som atrás de si. Lia estava parada na porta, o rosto inescrutável. Seus olhos não estavam na irmã, mas no diário em suas mãos. Então, agora você entende, disse Lia, a voz desprovida de qualquer emoção. Você entende por que ele precisava pagar. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E pela primeira vez, Helena não tinha uma resposta. A linha entre justiça e vingança, entre o certo e o errado, havia se dissolvido completamente no ar pesado daquela casa amaldiçoada. A descoberta do diário e da cela sabotada armou o palco para o confronto final. Não seria mais uma batalha de acusações, mas um acerto de contas entre 2 irmãs forjadas pela mesma tragédia, mas moldadas por caminhos opostos. O perito de Sofia confirmou, disse Helena, a voz baixa,
mas ressoando na biblioteca silenciosa. Ela escolhera o local de propósito, o coração intelectual e moralmente vazio do Império Albuquerque. O corte na cela foi intencional, feito com uma lâmina fina. Lia, sentada na poltrona de couro que um dia pertencera a Inácio, não pareceu surpresa. Ela apenas inclinou a cabeça. Você é mais esperta do que eu me lembrava. E você é mais cruel do que eu jamais imaginei. Helena rebateu, a raiva voltando. Você deixá-lo morrer numa queda de cavalo, uma morte violenta, uma morte rápida, mais do que ele deu ao nosso pai. Lia corrigiu friamente. Benedito gritou. Eu li no diário da mamãe. Eu me certifico de ler essa parte toda noite antes de dormir, para não esquecer. O diário estava sobre a mesa entre elas, um testamento de dor. Isso não te dá o direito de ser juíza e carrasca, explodiu Helena. Lia se levantou lentamente. A calma em seus movimentos era aterrorizante. Ela contornou a mesa, parando a centímetros de Helena. O cheiro de lavanda que emanava dela parecia uma profanação naquele ambiente carregado de ódio. Direito? Você fala de direito, Helena? Você que fugiu para a sua vida de luxo em São Paulo, que se deu ao luxo de odiá-lo à distância? Eu fiquei aqui. Eu servi o chá dele todas as tardes. Eu ajustei os travesseiros dele todas as noites. Eu sorri enquanto ele me chamava de minha boa filha, sabendo que meu verdadeiro pai foi queimado como lixo a poucos metros desta casa. Eu engoli o veneno da presença dele por 20 anos. A única diferença é que nos últimos 10, eu comecei a servi-lo de volta. A máscara de submissão caiu completamente, revelando o rosto de uma mulher consumida por uma fúria tão profunda e antiga que se tornara parte de sua essência. Não havia loucura em seus olhos, mas uma clareza aterrorizante. Eu fiz o que você não teve coragem de fazer, continuou Lia, a voz um sussurro sibilante. Eu fiz justiça pela nossa mãe, pela mulher que ele destruiu, que morreu de tristeza nesta casa, olhando para os rostos das filhas que eram a cópia exata do homem que ela amava e do monstro que a aprisionava. Helena recuou um passo, a lógica perversa de Lia a desarmando. Tudo o que ela dizia era verdade. A dor, a injustiça, o sofrimento. Onde seus caminhos se separaram foi na resposta a essa dor. Helena escolheu a fuga. Lia escolheu a vingança. E agora? Perguntou Helena, a voz quase inaudível. Qual é o seu plano? Ele está em um hospital, vivo. Ele não está vivo. É uma casca. O homem que ele era, o tirano, está morto, preso dentro de um corpo inútil. E eu vou continuar cuidando dele. A filha devotada até o fim. Vou garantir que cada dia que lhe resta seja um lembrete silencioso de sua impotência. É uma punição mais poética do que a morte, você não acha? A porta da biblioteca se abriu. Sofia estava parada ali, o rosto grave. Acabou, Lia, disse Sofia, a voz firme. O perito encontrou suas impressões digitais na fivela da cela, e o jardineiro confirmou que apenas você cuidava da estufa nos fundos. Ele a descreveu como seu jardim secreto. Tenho o suficiente para conseguir um mandado. Lia virou-se lentamente para encarar Sofia. Um sorriso frio brincou em seus lábios. A filha da cozinheira. Veio acertar as contas de sua mãe também? Que comovente. Mas você não tem nada. Impressões digitais na cela da minha própria casa. Um hobby de jardinagem. Um promotor riria de você. Talvez, disse Sofia, dando um passo, para dentro da sala. Mas eu também tenho o diário. E com ele o motivo. E tenho uma testemunha que pode corroborar a história de Benedito. E tenho uma irmã que pode testemunhar sobre sua confissão. Ela olhou para Helena. A escolha é sua, Helena. O mundo parou. O peso da decisão caiu sobre os ombros de Helena. De um lado, Lia, a assassina, a irmã que se tornara um monstro para caçar outro. Do outro, a justiça, representada por Sofia, mas que arrastaria a memória de sua mãe e a verdade de seu nascimento para a luz brutal do escândalo público. Lia a encarava, os olhos idênticos aos seus, desafiadores. Não havia pedido de misericórdia, apenas um reconhecimento silencioso de que o jogo havia chegado ao seu final. Helena olhou para o retrato do coronel Inácio, que pairava sobre a lareira. O rosto arrogante, os olhos frios, o sorriso sutil de quem se achava acima de tudo e de todos. Ele era a origem de tudo aquilo.
Sua maldade havia envenenado gerações. Ele nos destruiu, sussurrou Helena, mais para si mesma do que para as outras. Ele transformou uma em fugitiva e a outra em assassina. Ela se virou para Sofia, o rosto molhado de lágrimas que ela não percebera que estavam caindo. A dor de uma vida inteira de mentiras e raiva culminou naquele único momento, naquela única escolha. Faça o que tem que ser feito, disse Helena, a voz quebrando. Lia não reagiu. Ela não lutou, não gritou, apenas fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, a chama da vingança havia se apagado. Restava apenas um vazio gélido. A maré finalmente havia chegado à praia. A chegada da polícia ao engenho Santa Cruz foi um evento surreal. Os carros, com suas luzes azuis e brancas piscando silenciosamente contra as paredes antigas da Casa Grande, pareciam uma profanação, uma invasão do século XXI em um feudo parado no tempo. Os poucos empregados que restavam observavam das janelas. Os rostos, uma mistura de medo e confusão. Lia foi levada sem algemas, um gesto de respeito arranjado por Sofia. Ela caminhou pela alameda de paralelepípedos com a mesma postura ereta e controlada de sempre. Ao passar por Helena, que assistia a tudo da escadaria, ela parou por um instante. Cuide do jardim para mim, ela disse, a voz sem inflexão. Não ficou claro se era um pedido sincero ou a mais cruel das ironias. Nos dias que se seguiram, a história explodiu. O nome Albuquerque, sinônimo de poder e tradição em Pernambuco, tornou-se sinônimo de assassinato, traição e escândalo. O diário de Beatriz foi vazado para a imprensa, e a história do amor proibido com o corta-cana Benedito, o assassinato brutal e a troca de identidade das filhas, tornou-se a novela da vida real que o Estado inteiro acompanhava. O coronel Inácio de Albuquerque morreu 3 dias após a prisão de Lia. A causa oficial foi pneumonia, uma complicação de seu estado debilitado. Mas Helena sabia que ele morrera de vergonha. O homem que vivera pela honra de seu nome morrera ao vê-lo arrastado na lama mais suja, sua tirania exposta, seu maior segredo revelado. Ninguém lamentou sua morte. O enterro foi pequeno, frequentado apenas por Helena, Sofia e alguns curiosos. Helena ficou no engenho. Era seu fardo, sua herança. A propriedade, agora livre da sombra de Inácio, parecia respirar pela primeira vez. Mas era um suspiro cansado, de um lugar assombrado por fantasmas demais. Ela visitou Lia na prisão uma única vez. Elas se sentaram frente a frente, separadas por um vidro grosso. Lia vestia o uniforme simples da prisão, mas sua dignidade permanecia intacta. Você está satisfeita? Perguntou Lia, a voz vinda pelo telefone. Não, respondeu Helena. Não há satisfação em nada disso. Apenas um fim. Ele está morto. Sim. E o nome dele está destruído. Sim. Lia assentiu lentamente. Então, eu venci. Helena percebeu que na mente de Lia, aquilo não era uma derrota. A prisão era apenas o epílogo de sua vingança. Ela havia cumprido sua missão. O monstro estava morto e seu legado reduzido a cinzas. O que você vai fazer agora? Perguntou Lia. Eu não sei. Sofia está me ajudando. Parece que, legalmente, as terras podem pertencer aos descendentes de Benedito, se houver algum. Uma sombra de emoção, a primeira que Helena vira, passou pelo rosto de Lia. Procure por eles. Devolva o que é deles. Dê a ele um nome, um lugar. Faça o que eu não pude. Foi a última vez que se falaram. Helena, com a ajuda de Sofia, iniciou o processo de desmantelamento do Império Albuquerque. Elas descobriram que Benedito tinha um irmão que se mudara para o interior de São Paulo anos antes de seu desaparecimento. Encontraram seus filhos e netos, uma família humilde de trabalhadores rurais que não fazia ideia da tragédia e da herança que lhes aguardava. Meses depois, Helena estava na varanda da Casa Grande, observando o sol se pôr sobre o canavial. A casa não seria mais sua. Ela seria transformada em uma fundação, um centro comunitário e um memorial para as vítimas do trabalho análogo à escravidão nos engenhos. A terra seria dividida entre a família de Benedito e os antigos trabalhadores da propriedade. Ela havia vendido seu apartamento em São Paulo. Sua antiga vida parecia pertencer a outra pessoa. A arquitetura, com suas linhas limpas e soluções lógicas, não fazia mais sentido para ela.
Sua vida agora era sobre desconstruir, não sobre construir. Sofia parou ao seu lado, entregando-lhe uma xícara de café. Você fez a coisa certa, disse Sofia. Eu não sei o que é a coisa certa, admitiu Helena. Eu entreguei minha própria irmã. Destruí o que restava da minha família. Você escolheu a verdade em vez do silêncio. E isso é mais do que a maioria das pessoas faz, disse Sofia. O que restava da sua família já estava destruído há muito tempo. Você apenas acendeu a luz para que todos pudessem ver os escombros. Helena olhou para o horizonte, onde a fumaça de uma queimada distante subia em direção ao céu púrpura. O cheiro de cana no ar não era mais o perfume de sua prisão, mas o aroma de um passado que finalmente estava sendo queimado, limpo, para que algo novo pudesse, talvez um dia, brotar daquelas cinzas. A sombra de Olinda era longa e escura, mas pela primeira vez em sua vida, Helena sentia que podia, finalmente, sair de debaixo dela.